Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. A princípio, gostaria de pedir a todos que nos assistem que deixem já o seu gostei aqui na página e que, se não estão inscritos, se gostarem das mensagens, das reflexões que estamos fazendo, que deixem a sua inscrição para ajudar o nosso canal e sabermos se vamos poder dar continuidade a esse trabalho ou não mais adiante. Não pretendemos ficar apenas nesse período crítico que estamos vivendo, mas continuar mais adiante com esse trabalho. Isso depende da recepção de todos aqueles que nos escutam, que nos veem neste momento. Então, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, faça o seu comentário aqui, o que estão achando dos vídeos, inclusive com sugestões de temas que gostariam que tratássemos aqui oportunamente. Falaremos hoje de um tema assim, muito esquecido, muito abandonado nos dias de hoje, que é a questão do silêncio. Iniciando aqui com uma passagem do livro dos Reis sobre a vida do profeta Elias, vida de existência espantosa, um dos antigos profetas do Velho Testamento, e que diz o seguinte: E Deus disse a Elias: Sai e fica na montanha diante de Iavé. E eis que Iavé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos, diante de Iavé. Mas Iavé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Iavé não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas Iavé não estava no fogo. E depois do fogo o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Vemos aqui, nessa passagem e em diversas outras, que Deus se manifesta como bem quer, como bem entende, mas principalmente nas coisas mais simples da nossa existência, na tranquilidade e, sobretudo, no silêncio. O silêncio é algo que nos assombra, que nos espanta, principalmente com um mundo tão barulhento em que estamos vivendo hoje, um mundo de ruídos, um mundo de gritaria, um mundo onde as pessoas querem falar, mas não querem ouvir. Já falamos anteriormente sobre a oração, essa questão, diante de tudo escutarmos a Deus que nos fala do que queremos que falar com Ele, porque Ele já sabe o que nós precisamos. E o silêncio é imprescindível exatamente para isso e para outras circunstâncias da nossa vida. As pessoas parecem que criaram uma aversão ao silêncio, principalmente pelo fato de que é no silêncio que nós escutamos a nossa voz interior. E essa voz interior, que alguns chamam de consciência, seja lá que nome queiram dar, ela simplesmente nos mostra as nossas imperfeições, os nossos defeitos, aquilo que nós precisamos corrigir. E as pessoas, normalmente, não querem escutar a respeito dos seus defeitos, daquilo que elas precisam corrigir na sua vida. Mas somente assim é que poderemos conhecer o nosso próprio interior, aquilo que nós estamos precisando mudar em nossa vida. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, como já existia aquela máxima que Sócrates seguia na antiguidade grega: conhece-te a ti mesmo, é mais do que necessário nos dias de hoje, para que possamos nos conhecer antes de conhecer os outros. Nós precisamos conhecer a nós mesmos para saber quais são as nossas limitações, quais são as nossas falhas, quais são as nossas possibilidades de existir, de viver e de mudar a nossa própria existência. O silêncio é um tema muito caro nos textos de vários autores católicos, de várias ordens religiosas. Eu destaco aqui principalmente a questão da ordem da Cartucha, aquela que mais guarda o silêncio dentro dos seus claustros, dos seus mosteiros, ainda hoje. Tanto que foi feito um documentário a respeito da Grande Chartreuse, na França, chamado exatamente O Grande Silêncio, tratando daquele estilo de vida em que as pessoas não se tornam alienadas do mundo, mas vivem voltadas não para si, mas abertas para Deus, através do silêncio. O silêncio que é algo necessário e, apesar de nos assustar, porque começamos a escutar dentro desse silêncio que nos cerca às vezes,
sons que estão ao nosso redor e que nós não ouvimos antes. Os sons da natureza, os sons de um relógio, os sons que existem nas nossas casas e que não prestávamos atenção porque o barulho era tão grande ao nosso redor que não prestávamos atenção nesses pequenos detalhes de ruídos, de sons que nos rodeiam no dia a dia. Cidades do interior, cidades da área rural, fazendas, sítios e outros, nós encontramos muito desses sons da natureza, um grilo à noite, um galo que canta pela manhã. Mesmo cidades de médio e pequeno porte do interior ainda possuem muito disso as grandes cidades, em alguns locais talvez, mas as pessoas se sentem incomodadas com esse silêncio. E o silêncio é que vai nos ensinar a ouvir antes de falar. Nós queremos muito expor o nosso ponto de vista e não estamos dispostos a ouvir o ponto de vista dos outros. Nós vemos, inclusive, isso, infelizmente, em debates políticos, em que as pessoas vão armadas já para rebater aquilo que o outro candidato vai expor. Então, ela não quer ouvir, ela quer expor a sua verdade. E, mais uma vez, falamos, a verdade não é a que nós estamos falando. A verdade é uma só. A verdade se revelou a nós através da pessoa de Jesus Cristo, que disse ser Ele mesmo caminho, verdade e vida. E a pessoa de Jesus Cristo se manifesta ao mundo, no Novo Testamento, não de maneira ruidosa, barulhenta. Se não vejamos os grandes momentos da vida de Cristo. O anúncio da encarnação do Verbo deu-se no momento de oração, de intimidade doméstica, em que o anjo Gabriel encontra a Virgem Maria recolhida e não há nenhum ruído ao redor. A passagem do Evangelho que nos fala a respeito disso, do Evangelho de São Lucas, dá a entender que havia aquele clima de recolhimento, de paz, de oração no momento. A conversa entre o anjo e a Virgem foi num clima de serenidade, de paz, de tranquilidade. O nascimento de Jesus em Belém, durante a noite, acreditamos que tenha sido durante a noite, também num clima de silêncio, em que só a voz dos anjos, enaltecendo a glória de Deus e a paz aos homens de boa vontade, que dá nome ao nosso canal, também num clima de calma, de tranquilidade, de silêncio nos campos, onde os pastores guardavam os rebanhos, que vão até Belém encontrar o recém-nascido, correndo, mas naquele clima de silêncio, de paz, de contemplação. Os detalhes da vida de Cristo, da vida adulta, da mesma forma, quando ele se retira várias vezes para orar ao Pai, no silêncio, na tranquilidade, afastado do ruído do mundo. Momentos finais da sua vida, no silêncio, dos momentos da paixão ao Calvário, nós encontramos o alarido daqueles que pediam a sua morte. Apesar da sua figura dominar o tempo inteiro os momentos finais da sua vida terrena, ele não se manifesta a não ser através de poucas palavras e mantém um silêncio diante de Pilatos, na cruz, até o momento final. Poucas são as palavras que ele diz, e são palavras, o famoso chamado Sermão das Sete Palavras, na Semana Santa, que ainda é muito utilizado em algumas cidades históricas de Minas, que revelam aquela serenidade de um momento de dor, de sofrimento, mas que houve o silêncio contemplativo daquele que se entregava por nós. E é através desse silêncio que nós vamos até Ele. É através desse silêncio que nós podemos encontrar a Deus. Vários autores, vários escritos da igreja mesmo já falaram a respeito da importância do silêncio nas nossas celebrações litúrgicas, naqueles momentos em que nós devemos nos voltar para Deus que habita já em nosso coração e que espera que nós o escutemos, que deseja falar-nos desde que nós estejamos com os ouvidos abertos. Mas esse silêncio não é apenas o silêncio exterior, não é apenas o silêncio da língua, que é a arma pior que nós temos. As nossas palavras são uma arma poderosíssima de destruição. Também pode ser usada para a construção, para a edificação das pessoas. Mas, normalmente, as nossas palavras mais destroem do que constroem. Então, fazer silêncio exterior é importante,
mas o silêncio interior é muito mais importante e muito mais difícil. Porque às vezes nós estamos em silêncio exteriormente, mas o nosso coração está murmurando. São Bento, na sua regra dos mosteiros, chama a atenção sobre o mal da murmuração, em que o discípulo aceita a vontade do mestre, mas ele murmura no seu coração e a sua obra não tem mais valor. Então ele não soube guardar o silêncio interior, que é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então, o silêncio em nossas vidas é um meio para alcançarmos algo maior, que é o próprio Deus, que vive um silêncio inacessível. Não há ruídos diante de Deus. Não há balbúrdia no mundo moderno, como nós vemos hoje em dia. Não há todo esse alarido que nós estamos, infelizmente, acostumados a ver e que muitos já se adaptaram a isso. Nós precisamos exercitar esse silêncio no nosso dia a dia para escutarmos o que Deus tem a nos dizer e para escutarmos também os irmãos. Muitas pessoas estão ao nosso redor tentando nos falar alguma coisa, mas nós não os escutamos porque nós estamos mais preocupados também em falar do que em ouvir. Exercícios muito bons a respeito da manutenção do silêncio é evitarmos falarmos sobre os irmãos, falarmos principalmente coisas que vão destruir a reputação, a vida de uma pessoa. Precisamos guardar, sim, o silêncio, porque os nossos irmãos não podem, de forma alguma, ser tratados como vítimas das nossas palavras. Precisamos orientar a nossa vida no sentido de proferirmos boas palavras, mas guardarmos o silêncio quando for necessário. É um exercício difícil, é um exercício complicado, que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, mas é necessário. Então, saibamos respeitar os momentos de silêncio, saibamos guardar os momentos de silêncio, falar quando for preciso, ouvir quando for necessário e procurar ouvir a voz dos irmãos e principalmente a voz de Deus, que murmura no nosso interior. Ele não grita, ele apenas murmura como a brisa suave, no qual Elias reconheceu a presença de Deus. Na próxima semana, pretendemos falar a respeito de um tema interessante e pouco tratado, que é a respeito da mansidão em São Francisco de Assis. Uma das características que o fizeram ser considerado um outro Cristo, como ele é chamado, um alter Cristo, o outro Cristo, não apenas pelo fato de ter recebido as chagas, os estigmas da paixão, por ter vivido a pobreza, mas também pela sua mansidão, já que Jesus disse de si mesmo para que ele era manso e humilde de coração. E São Francisco viveu essa mansidão na sua vida. Então, na próxima semana, trataremos a respeito disso. E, mais uma vez, colocamos que aqueles que desejarem sugerir algum outro tema, que deixe aqui nos comentários desse vídeo, com sugestões, com opções de temas, para que possamos tratar oportunamente. E deixe o seu gostei, se inscrevam no canal. E mais uma vez agradecemos pela presença de todos. Paz e bem.